Muito bom dia para todos. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós nesta manhã, de uma forma toda especial. O amor de Deus, a graça, a misericórdia do Senhor. E aqui está o pastor Nelson. Eu vou estar fazendo uma live. E esta live, ela abrange assuntos que eu tenho falado ultimamente. Ultimamente eu tenho falado muito sobre esses assuntos, nesse tema, seguindo essa linha aqui de pensamento. E nós vamos falar fazer mais uma live sobre que cristianismo é esse? Que tipo de cristianismo nós estamos vivendo? Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Nós vivemos um tempo em que muitos, na realidade, falam de Cristo, falam de Jesus. E o que é que nós precisamos ver cada dia? O que nós precisamos ver cada momento? É como esse cristianismo está sendo executado, como os cristãos estão realmente expressando o grande amor de Deus, a graça, a misericórdia de Deus na vida cristã, em nossa vida cristã. Quando nós pensamos em cristianismo, nós pensamos em seguidores de Cristo. Há templos cheios, templos superlotados na realidade. Porém, estão vazios do amor, estão vazios do serviço, da compaixão. Surge então uma grande pergunta: que cristianismo é esse? O que é que nós estamos fazendo? Como estamos pregando? Como estamos vivendo? Que ações nós estamos praticando que demonstram realmente que nós somos seguidores do Senhor Jesus? Somos seguidores de Cristo. É muito diferente nós observarmos como Jesus pregava, como Jesus ensinava, como as pessoas eram atraídas pela mensagem de Cristo, pelos milagres. E na época atual nós vemos coisas bem diferentes. Vejamos primeiramente o cristianismo original, o modelo de Cristo. O cristianismo bíblico. Atos capítulo 11, versículo 26, em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Eu fiz uma live esta semana falando que Jesus, já fiz várias lives falando que Jesus não fundou uma religião, mas que Jesus ele trouxe uma roupagem diferente. E aí bem depois, em Atos capítulo 11, 26, os discípulos que pregavam, que anunciavam, que falavam do amor de Deus, eles foram chamados de cristãos pela primeira vez. O cristianismo bíblico não nasceu realmente com uma placa de denominação, como uma instituição, mas nasceu no coração de Deus, na revelação de Deus. E Deus se fez homem através de Jesus, veio a encarnação, Jesus se encarnou, tornou-se homem, conviveu com o homem, passou os problemas que o homem passa, enfrentou muitas situações. Mas ele veio e não pecou, sem pecado. Portanto, o termo cristão não era um título de religião, mas um testemunho de vida semelhante à de Cristo. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1. E qual a origem do cristianismo bíblico? Primeiro, o fundamento é Jesus, o Filho de Deus, Mateus 16 ao 18.
Tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. O fundamento é Cristo, o Salvador é Cristo. Não há outro meio, não há outra forma, não há outro caminho. Não podemos fugir daquilo que a Bíblia nos ensina, nos orienta, que somente através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, traz a paz para o homem. Os primeiros seguidores foram os discípulos, homens e mulheres transformadas pela convivência, transformadas pelo relacionamento que eles tinham com o Senhor. Havia um relacionamento muito forte, havia uma intimidade muito forte. Não havia templos luxuosos, não havia hierarquias humanas. O que havia era comunhão, serviço, adoração, ensinamento, a manifestação do Espírito Santo. Os cristãos reuniam-se nas casas. E a igreja primitiva, ela vivia na influência do Espírito Santo. E a verdadeira igreja nasceu justamente através do Espírito Santo no dia de Pentecostes, em que todos ali foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas. Quais são os pilares do cristianismo bíblico? Primeiramente, eles tinham Cristo como centro, a fé em Cristo. A pregação não era outra, era Cristo. Hebreus capítulo 12, versículo 2. A autoridade na palavra, havia o ensinamento da palavra de Deus. Normas de fé, regras de fé. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 ao 17. E uma outra característica fortíssima dos primeiros cristãos era a autenticidade do amor. O amor fraternal, que era o sinal do discipulado. Havia amor entre os cristãos. E havia o verdadeiro amor. A igreja vivia em unidade, vivia em comunhão com os santos. Diz o livro de Atos dos Apóstolos que eles viviam em comunidade. Uns ajudavam aos outros. Até os bens eram repartidos. E o propósito da igreja, o objetivo da igreja, era um propósito missionário. Ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Havia uma missão fortíssima. Essa missão era justamente evangelizar, levar Cristo aos povos. Levar Cristo a todas as nações. Ir por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Vejamos as distorções do cristianismo moderno. O cristianismo bíblico, ele vem sendo substituído por um evangelho de prosperidade sem cruz, onde as pessoas pregam prosperidade, pegam do povo os dízimos, as ofertas, vendem materiais ditos ungidos. Há um engano muito forte, há uma prosperidade também aparente, mas o pessoal está buscando um reino aqui na terra, porque estão pregando um reino sem cruz. Uma vez eu peguei um folheto que alguém me entregou na rua, dizendo: pare de sofrer. O evangelho de Cristo, gente, é um evangelho de renúncia, é um evangelho de boas novas, mas que também trouxe muito sofrimento. E hoje nós vemos tudo como fast food, tudo como tem que acontecer agora, como se Cristo fosse obrigado, como se Deus fosse obrigado a realizar aquela situação para a pessoa. Nós vemos hoje rituais, muitos rituais, mas as pessoas não são levadas ao verdadeiro arrependimento. Por isso que temos hoje os shows, né? O oba-oba, esse pula-pula, e não há mudança, não há nada. As pessoas vão vazias, aproveitam simplesmente aquele momento e voltam vazias. São pregações cujo centro é o homem, não é o evangelho de Cristo. E o evangelho tem que ser cristocêntrico, pregar sobre Cristo a salvação. Como Paulo disse, a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Nós vemos hoje igrejas cheias, grandes templos, principalmente nas grandes capitais, porém, corações vazios da presença de Deus. A presença de Deus está em todos os lugares.
Mas, quando eu falo nessa presença de Deus, é essa glória, esse poder, essa manifestação, esse amor fraternal. São pessoas que perderam o temor. E Mateus 16, 24 diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, o evangelho é cruz, o evangelho é renúncia, o evangelho é sofrimento. Como nós devemos viver o cristianismo bíblico hoje? Primeiramente, nós temos que voltar às nossas raízes, voltar à palavra de Deus. Lá no Velho Testamento, nós vemos que eles perderam o livro no templo. E nós perdemos o livro no templo quando não amamos, quando não praticamos o amor, quando o nosso falar é apenas falar, criticar, julgar. É quando não damos prioridade à palavra. Canta-se muito, há muitos barulhos. Perdemos o evangelho no templo quando as pessoas pulam, dançam, caem, danças frenéticas, danças de todo tipo dentro das igrejas. O dançar é bíblico? É. Salmo 150 fala: louvai ao Senhor com pandeiros e danças. Mas isso tem que ser algo de um coração sincero, de um coração convertido na presença do Senhor. Precisamos voltar à palavra de Deus. O cristianismo bíblico, eles não apenas falavam do amor, mas eles praticavam o amor. Havia até a festa ágape, a festa do amor, onde eles se reuniam, levavam comidas e ali estavam ceando, que essa era a verdadeira ceia. Nós temos a Páscoa instituída por Jesus, mas na igreja primitiva havia a ceia em que os cristãos até se embriagavam. Viver com integridade, mesmo em tempos de dificuldades, em tempos difíceis. Nós precisamos viver essa vida íntegra, olhando para a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. E a presença do Espírito Santo, que não gera simples emoções, mas o Espírito Santo gera em nós um coração quebrantado, um coração regenerado, um coração que é moldado por Jesus. E eu preciso ser igreja. Eu não preciso apenas frequentar uma casa de oração, porque casa de oração não é igreja. Igreja somos nós. Nós temos a casa de reunião. E nós somos o templo do Espírito Santo. Nós temos a placa Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Igreja Assembleia de Deus. Na realidade é a forma de falar, mas Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ali é simplesmente um lugar de reunião. Reunião santa, que deve ser santa. Nós somos a igreja do Senhor. O que é ser igreja e não apenas ir à igreja? Em 1 Pedro 2,5, também vós mesmos, como pedras vivas, sois edifícios, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo. Muitos vão à igreja, mas na realidade poucos são igreja. Eu já falei isso essa semana. A diferença na realidade está em compreender que a igreja não é um prédio, não é uma denominação, ou um culto dominical, ou uma escola sabática, mas um corpo vivo formado por pessoas transformadas. Pessoas que tiveram uma experiência com o Senhor, pessoas que tiveram uma experiência com Deus. E a igreja é um ato de religiosidade. Religiosidade todo mundo tem. Ser igreja é um estado de vida e de comunhão espiritual. Onde estiveram 2 ou 3 reunidos, o Senhor vai estar ali presente. E a igreja, segundo a Bíblia, no Novo Testamento, que usa a palavra eclésia, significa aqueles que foram chamados para fora. Quais são as características de uma verdadeira igreja? Cristo é o fundamento. Cristo é o centro. Efésios 2:20. O Espírito Santo é quem vive e vivifica o corpo, que é o corpo de Cristo.
1 Coríntios 12, 13. Os crentes são membros do mesmo corpo, Romanos 12 e 5. O propósito é exaltar a Deus, é glorificar a Deus e não exaltar o homem. Vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo, 1 Coríntios 12 e 27. Eu sou membro do corpo de Cristo. Você é membro do corpo de Cristo. Qual a diferença entre ir à igreja e ser? Ir à igreja é frequentar o templo. Ser igreja é viver como o templo do Espírito Santo. E a igreja é ir para ouvir a palavra. Ser igreja é ser praticante da palavra. Ir à igreja é ir simplesmente buscar bênçãos. E ser igreja é tornar-se uma bênção. Ir à igreja é participar dos cultos, das reuniões, das liturgias. Ser igreja é viver em comunhão diária. Ir à igreja é pensar em si. Ser igreja é pensar nos outros. É servir aos outros. Ir à igreja é falar de Cristo. Ser igreja é refletir Cristo em nossa vida, no nosso dia a dia, nas nossas ações, no nosso caráter. Ser igreja é viver em comunhão, queridos, com Deus, com os irmãos, com a comunidade, levar Cristo ao mundo, é servir através dos dons. Ser igreja é, na realidade, hoje, atualmente, com essa tragédia lá no Paraná, tão forte, é doar-se. É servir com dons, servir com amor. É levar Cristo ao mundo, que é a missão da igreja. Não é você pregar política, pregar filosofia, pregar Jesus. A igreja verdadeira não é o lugar onde vamos, mas quem somos em Cristo. Quais são os desafios da igreja para o dia de hoje? Muitos se acostumaram com um cristianismo de banco, de púlpito, vazio, sem vida, sem prática, um mero costume. E Deus chama a sua igreja para sair das quatro paredes, amar os perdidos, socorrer os aflitos, manifestar o reino de Deus. Sair de casa em casa pregando a palavra do Senhor. Mas hoje as pessoas ocupam mais tempo com os congressos de jovem, de adolescente, das irmãs, dos irmãos, chá de irmãs, chá de irmãos. Encontro esse, encontro aquele, que é bom, não é errado. Mas nós precisamos pensar que as almas estão perdidas, estão feridas e precisam de um apoio, precisam de uma palavra. Ser igreja é deixar Cristo viver em nós e através de nós. Pensemos nisso. Não basta ir a um templo. Eu preciso ser templo. A verdadeira igreja não se mede pelo tamanho dela, mas pelo testemunho, pela santidade, pela ação das pessoas. Eu tenho todas as referências aqui, consultadas. E o cristianismo bíblico é justamente a vida de Cristo em nós. Não uma religião, mas um relacionamento. É refletir o caráter de Jesus em nossas vidas. E como eu posso refletir esse caráter de Cristo na minha vida? O cristianismo genuíno, ele ama, amor ao próximo, ele partilha, ele tem simplicidade, ele clama pela justiça, ele obedece à palavra. Vejamos o cristianismo distorcido, a religião sem vida. Hoje vivemos um cristianismo de palco, de aplausos, mas não um cristianismo de altar. Eu estive em uma igreja essa semana, no culto havia mais ou menos umas 150 pessoas, talvez. Mas aí o irmão estava contente, feliz, porque durante a semana na oração estava indo 7 pessoas, estava indo 8, 11 pessoas. Que cristianismo é esse? É um cristianismo que valoriza o palco, valoriza o artista,
valoriza o pregador, buscando fama, paga-se somas exorbitantes para trazer um pregador que leva o dinheiro do povo, mas não acontece salvação, não acontece cura, não acontece milagres. Igrejas ricas em estrutura, em prédios maravilhosos, não é errado, mas são pobres em compaixão. Conhecem a doutrina, conhecem o estatuto, conhecem a regra, mas não conhecem a Deus. Não conhecem a graça salvadora do Evangelho. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está muito distante de mim. Mateus capítulo 15 e o versículo 8. Que tipo de cristianismo nós estamos vivendo? Nós estamos vivendo, na realidade, uma revolução espiritual de amor, graça, de verdade. Muitas fragmentações, muitas distorções. Vivemos um tempo em que muitos falam de Jesus, mas poucos, na realidade, vivem aquilo que Cristo ensinou. Nós temos o Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, do capítulo 5 ao 7, explicando as regras áureas do reino de Deus. A fé se tornou para muitos um produto de consumo espiritual, de vendas. Falamos tanto contra as indulgências, mas hoje nós vendemos muitas coisas nas igrejas. E o cristianismo, nos primórdios, nos tempos bíblicos, era comunhão, era harmonia, era comunidade, era obediência, era oração, era milagre, serviço, amor ao próximo. Os milagres aconteciam. Estava lá o coxo na Porta Formosa, e de repente entra os dois ungidos, os ungidos do Senhor, e dá-me uma esmola pelo amor de Deus. Nós não temos prata e não temos ouro, mas o que temos isto te dou. Não era uma igreja de luxos, mas era uma igreja cheia de milagres. Os milagres ali aconteciam de uma forma muito especial. Entrega e perseguição por causa do nome de Jesus. Não havia fama. E hoje nós vivemos um cristianismo que está coexistindo. Um cristianismo superficial. Fala-se de Deus, mas sem compromisso com Ele. Vive-se de aparências e emoções que passam naquele momento. É o cristianismo de quem assiste culto, mas na realidade não é um discípulo. É o cristianismo do consumo. Pessoas que buscam as bênçãos, mas não querem o Deus da bênção. Pessoas que vivem mercantilizando a fé, com slogans e promessas. E não poder servir a dois senhores. Hoje vende-se rosa ungida, vassoura ungida, sal ungido, óleo ungido. O que eu estou falando é uma realidade. Que cristianismo é esse? Cristianismo moralista. Porque vejo o argueiro do olho do teu irmão e não reparas a trave que está no teu. Cristianismo da convivência. Segue Cristo enquanto é fácil. Serve enquanto é confortável. Abandona quando exige renúncia. E Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. E o que Deus espera de nós? Ele espera um retorno ao cristianismo bíblico. O Senhor nos chama a uma vida de cristianismo de cruz e não de palco. Uma fé de obediência e não de aparência. O Senhor espera de nós um amor genuíno, não de interesse, uma igreja viva, não institucionalizada apenas. O Senhor espera de nós uma igreja forte, uma igreja firme. E não é Ele que vai fazer. Somos nós que temos que nos entregarmos. Somos nós que devemos viver uma espiritualidade profunda,
enraizada na palavra. Sede santos, porque eu sou santo. Vivemos em um tempo em que o cristianismo precisa voltar a ser de Cristo. O verdadeiro cristianismo é aquele que transforma o coração, molda o caráter, manifesta o amor de Deus. Vós sois a luz do mundo. Vivemos um cristianismo de aparência, culto sem quebrantamento, fé sem obediência, palavra sem prática, apenas conhecimento. E eu preciso de viver esse conhecimento. Liderança sem serviço, evangelho sem cruz. Esse é o cristianismo de convivência, onde Cristo é o meio e não o centro. O cristianismo verdadeiro tem o foco em Cristo, tem a vida em Cristo. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. O cristianismo verdadeiro não é um rótulo religioso, não é a placa de uma igreja. É um viver diário, um viver contínuo. Amar quando é difícil, servir sem reconhecimento, perdoar sem condições, viver com um propósito eterno. Vivemos em um tempo em que, nós estamos aqui chegando às considerações finais, vivemos em um tempo em que o nome de Cristo é amplamente proclamado, mas nem sempre é verdadeiramente vivido. O cristianismo moderno muitas vezes se perde em tradições humanas, disputas religiosas e uma fé de aparência, um evangelho de elite. Porém, o cristianismo bíblico continua sendo o mesmo, simples, verdadeiro e centrado na pessoa de Jesus. Ser cristão não é apenas você ir à igreja como um mero costume, ou carregar uma Bíblia. Hoje as pessoas não carregam mais a Bíblia, mas levam o celular. É ser morada do Espírito Santo. É testemunhar de Jesus. É deixar que Cristo se manifeste em cada gesto, em cada olhar, em cada atitude, em cada decisão. A Igreja de Cristo não é um prédio, mas é um corpo vivo, santo, formado por pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus, que agora devem refletir o caráter de Jesus. Ser igreja é pregar o Evangelho, é viver em comunhão. Portanto, cada um de nós devemos voltar à essência do Evangelho, ao Cristo que salva, ao Cristo que transforma, que perdoa. E que o mundo volte a ver em nós não uma religião, mas a presença do Senhor. E este é um chamado autêntico, queridos. Menos ritual, mais relacionamentos. Menos aparência, mais essência. Menos religiosidade, mais Cristo. E o verdadeiro cristianismo não é um sistema, mas uma vida. Não é um rito, mas uma comunhão. Não é uma instituição, mas uma transformação. E o cristianismo que o mundo precisa ver é Cristo vivo habitando em nós. Doutor em Teologia Nelson Alves de Andrade. Que Deus ajude, que Deus abençoe. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que nós possamos viver um cristianismo autêntico. Que eu possa viver um cristianismo autêntico. Que Cristo habite em meu coração, que habite na minha vida. E que Ele não esteja do lado de fora batendo, buscando uma oportunidade. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Cearei com Ele e Ele comigo. Que nesta manhã nós possamos refletir sobre isso. Que tipo de cristianismo estou vivendo? Que cristianismo é esse que julga, que aponta, que não ajuda? Que exclui, que não abraça? Que cristianismo é esse? Que coloca um fardo tão pesado que a própria liderança não pode levar. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você.
Que nesta manhã a graça, o amor de Deus, a misericórdia do Senhor possa nos alcançar abundantemente, em nome de Jesus. Um grande abraço, um grande beijo para todos vocês. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos cubra com seu manto de paz.